Vamos lá fazer o teste do som. Boa noite. Fazer o teste primeiro da conexão e do som, para saber se está tudo ok. Hoje o assunto vai ser muito polêmico, principalmente para as mulheres, para as meninas. Vamos lá, vamos fazer o teste aí, por favor. Do som e o teste da conexão, para saber se está tudo ok, tá? Show de bola. Lembrando que a nossa live, ela sempre vai ter primeira meia hora vai ser sobre o assunto. A gente vai entrar no tema e falando sobre o assunto, vai ser a parte teórica e a gente deixa a segunda parte da live sempre para as perguntas, ok? E a gente vai respondendo essas perguntas, mas já podem mandar durante a live, a gente já vai anotando as perguntas, caso venha a ter as perguntas, ok? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui fixar o assunto da live. O assunto da live hoje vai dar o que falar. Pronto. Bom, o assunto de hoje é sobre celulite, ok? Então a gente vai falar principalmente uma coisa bem importante, é como é que funciona, como é que uma celulite se instala. Celulite, célula lite. Embaixo da nossa camada de pele tem uma capa de gordura, então a gente vai hoje aprofundar nesse tema aí, nesse ponto, para a gente explicar para você por que acontece esse tipo de problema, que esteticamente deixa as mulheres apavoradas, tá? Vamos ver como é que tá o som aí. Se tiver ok, vocês mandam aí um ok para mim, tá? Bom, gente, o assunto de hoje, eu vou tentar de uma maneira didática, porque quem mais entende dessa parte de celulite é a área da dermatologia e a área da estética, em cima de procedimentos estéticos que as pessoas procuram justamente ir atrás para poder amenizar esse tipo de problema, tá certo? Então a gente precisa ver como é que funciona e morfologicamente como é que se estrutura esse tipo de tecido, tá? Então a gente tem a pele, a gente tem outro tipo de tecido embaixo da pele e a gente tem outro tipo de tecido embaixo desse tecido. Então, eu vou falar dessas três camadas principalmente, desses três tipos de tecido que existem, tá ok? Então a gente tem a pele em si, tá? Ela já é composta por várias camadas, a pele. Mas embaixo da pele, a gente tem um tecido conjuntivo. E nesse tecido conjuntivo é onde a gente tem, sob ele, o aspecto de depósito de gordura. Então, embaixo da pele, nesse tecido conjuntivo, você ir depositando gordura ali. As células vão se inchando de gordura. Boa noite, meu amigo Aníbal. Seja bem-vindo. Veja se o som tá ok aí, meu amigo.
Espero que você esteja acompanhado, que hoje o assunto é muito direcionado para as meninas, para as mulheres. Tá bom, meu amigo? Chame as meninas aí da sua casa. Então, o que acontece? Por que esse tipo de problema acomete mais as mulheres? Porque as mulheres elas têm uma tendência maior de acúmulo de gordura do que o homem. Tanto é que a gordura para a mulher ela serve para modelar o corpo. Então, quadris, culote, bumbum. Então, esse tipo de tecido ali de armazenamento de gordura é uma gordura que também vai ajudar a modelar o corpo da mulher. Seios. Então, esse tipo de acúmulo de gordura está ligado diretamente ao hormônio estrógeno. Então, como as mulheres têm variação hormonal, isso faz com que, no caso delas, venha a ser acometido por mais esse depósito de gordura aí, se a gente não souber cuidar, tá certo? Então, voltando à explicação, a gente tem a nossa pele, ok? Embaixo dessa camada de pele, a gente tem o nosso tecido conjuntivo, que é lá onde está uma proteína fundamental aqui, que a gente vai falar também, que é o colágeno, tá certo? E aí, eu tenho um tecido muscular, eu tenho um tecido conjuntivo, onde ali eu vou fazendo o acúmulo de gordura naquele tecido conjuntivo que está embaixo da pele, tá certo? Então, esse tipo de gordura, assim como todos os outros tipos de células, precisam o quê? De oxigênio. Então, a gente tem um papel fundamental aí, que é levar nutrição a esse tipo celular, porque as células de gordura também precisam se alimentar. E aí, quem é que faz esse papel? É o sistema vascular. Então, o sangue, ele é bombeado através do coração para chegar nesses microambientes, através de microvasos. E aí, esse oxigênio chega lá, essa nutrição chega lá. Só que o que acontece? Com o excesso de acúmulo de gordura nesse local, embaixo da pele e tecido conjuntivo e músculo. Nesse tecido conjuntivo aí, vai se acumulando células de gordura e vão aumentando. E aí, em certos tipos, dependendo do estado metabólico da pessoa, nessa região aí começa a faltar oxigênio. E aí, essa falta de oxigênio, algumas células de gordura chegam ao que a gente chama, essa hipóxia, falta de oxigênio, algumas células de gordura chegam a morrer mesmo. E aí o que acontece? Algumas células morrem, e aí dependendo do grau, por isso que a celulite ela tem vários graus, dependendo do grau de comprometimento dessa oxigenação, essas células elas vão perdendo aquela função dela. Então a gordura se expande, perde oxigenação, devido principalmente ao sedentarismo. Então a falta de circulação naquele ambiente, as células podem, em um determinado momento ali, perder aquela função de estrutura e aí elas murcham. Então existem vários fatores. Quando o sangue leva oxigênio para essas células, elas se alimentam do oxigênio, dos nutrientes, e elas o quê? Elas secretam. Elas jogam de novo no ambiente, excretam, que é essa a palavra certa, para voltar para o sangue através da linfa. Por isso que tem um sistema linfático todo, que é como se fosse uma rede de esgoto. Não tem a água, a encanação que leva a água para sua casa, e não tem a rede de esgoto que capta o que você usou daquela água. Então o sangue vai levar oxigênio e nutrientes para essas células de gordura, elas se alimentam e liberam toxinas. Então essas toxinas, elas precisam ser o quê? Excretadas através de quem? Do sistema linfático. Então o sistema linfático é um sistema paralelo junto para ajudar o sistema vascular. Só que se houver algum comprometimento nessa vascularização, algumas células têm essa dificuldade
e aí acabam de excretar e acabam por acumular toxinas nessa camada de gordura, dessas células de gordura. E aí isso gera estresse oxidativo ali naquele local e algumas células morrem. Nisso que essas células morrem, tudo no nosso corpo, toda célula que faz parte do nosso corpo, se alguma daquelas células ali morrerem, existe um tecido reparador para colocar a célula no lugar de novo, que é o que a gente chama de matriz celular. Então essa célula tem capacidade de formar novas células. Só que dependendo do grau, da frequência e da intensidade, às vezes não há uma chance de recuperar isso. E aí nesse local se constitui um tecido fibroso, que é um tecido um pouco diferente do tecido original que era para estar ali. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente se corta, e geralmente esse corte ele não foi muito profundo, ou seja, ele não chegou até a última camada da célula basal da nossa pele, o que acontece? Aquela célula matriz, ela vai lá em cima, cria-se aquele cascão para as células matrizes embaixo poder produzir células novas e reparar a ferida. Só que quando o corte é muito profundo, o que acontece? Rompe a lâmina basal, que é aquela camada de células onde tem as células mães, a matriz celular para produzir novas células daquele local, e aí vai para o outro tecido, porque é muito profundo o corte. E esse outro tecido é o tecido conjuntivo, e lá tem os fibroblastos. E aí ele começa a produzir um tecido fibroso, e é por isso que cortes profundos fica aquela cicatriz, que você repara que lá naquela cicatriz tem um tecido que é diferente da pele. Então é isso que acontece nas células de gordura. Então, dependendo do seu metabolismo, aquelas células de gordura elas morrem num determinado local que ali é substituído por algumas fibrinas, esse tecido fibroso. E aí, quanto mais esse processo é feito, mais o aspecto acentuado da celulite. Então, por isso que a gente tem celulite grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Na live de hoje, qual foi o ponto que a gente fixou? Foi como eliminar essas celulites. Então, a de grau 1, que é aquela grau mais leve, ou seja, você precisa, para visualizar a celulite, você precisa comprimir, fazer uma pressão na pele para poder aparecer uns buraquinhos ali é grau 1. Então, aquela ali a gente tem como eliminar. Mudando o quê? Principalmente a nossa alimentação e implementando o quê? Uma atividade física. A de grau 2, a gente já ameniza. A de grau 3 e a de grau 4 geralmente passa por alguns procedimentos estéticos. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês como é o que eu acabei de falar para vocês. Pele, tecido conjuntivo e músculo. Eu peguei uma esponja aqui para exemplificar para vocês. Ó. Nessa esponja aqui, vocês estão vendo duas camadas. Ó. Tá vendo? Duas camadas. Então, essa camada aqui, ó, mais grossa, faz de conta que é a pele. Que é a nossa pele. Tá? Então, quando eu falei para vocês daquele corte profundo, é quando ultrapassa essa lâmina basal aqui, ó, que é as nossas células mães que vão produzir novas células. Então, o que acontece? Logo abaixo, a gente tem o quê? Por esse azul mais fraco aqui, ó, a gente tem o tecido conjuntivo. É aqui que vão se acumulando células de gordura. Então, vai comprimindo esse tecido e vai povoando isso aqui tudo. E isso precisa o quê? De sangue aqui embaixo para nutrir essas células. Então, quando o corte não ultrapassa essa camada aqui, você regenera toda a pele. Quando o corte é muito profundo, extravasa esse meio aqui, tecido conjuntivo, onde tem os fibroblastos, que são as células que vão produzir fibrina, que vão criar aquela cicatriz aqui. Então, ela cria tanto para a pele como para as células de gordura que existem aqui, caso elas cheguem nesses graus maiores de morte celular. Devido ao quê? Devido à falta de vascularização, de
esses vasos sanguíneos não estão chegando, não está se optimizando esse tipo de oxigenação. Porque a célula gordurosa, ela vai acumulando gordura e ela vai aumentando. É o que a gente chama de processo de hipertrofia. Isso vem da alimentação. E aí dificulta a vascularização entre elas. E logo abaixo dela, então faz de conta aqui que como se fosse a minha mão, logo abaixo dela é o músculo, tecido muscular. Então nós temos pele, nós temos tecido conjuntivo e a gente tem tecido muscular. E a gordura ela cresce justamente aqui e vai povoando essa região aqui. Tá? Então por que ela acaba dando aspecto aqui em cima daquela casca de laranja? Porque ela vai perdendo a função dela de acumular gordura, ela morre, só que dependendo do grau de mortalidade das células, naquele local começa-se a produzir tecido fibroso, aí a célula abaixa naquele local, e abaixa no outro local, e abaixa no outro local. Então você vai perdendo esse tônus, que é mantido também pelo músculo. Então, dependendo do seu metabolismo, você tem que ativar o seu metabolismo para ele melhorar essa região aqui, que é o músculo, e diminuir essa camada de gordura, porque quanto mais isso aqui cresce, camada de gordura cresce, pior fica a vascularização. Porque a vascularização, os vasos sanguíneos, eles têm muita dificuldade de irrigar células gordurosas grandes, que vão aumentando de tamanho. Então, como é que a gente faz para isso não acontecer? A gente tem que diminuir essa quantidade de acúmulo de gordura embaixo da pele. Então, quanto mais o seu tecido muscular, quanto mais o seu músculo tiver em atividade para empurrar e diminuir essa camada de gordura, menos chance você vai ter de ter celulite. Então, quais são os fatores que mais prejudicam as pessoas caso elas queiram eliminar esse tipo de problema, a celulite? É o acúmulo de gordura em excesso nessa região que eu acabei de explicar para vocês. E aí, o que faz? Da onde vem? Principalmente de açúcar ruim. Aquele excesso de açúcar que vem em todo o alimento hoje feito de trigo, farinha, açúcar branco, bebidas gaseificadas industrializadas que tem glicose de milho, que é um açúcar poderoso, modificado em laboratório. Então esse tipo de açúcar ruim, e não precisa ser só doce, sempre eu falo isso na live, porque o trigo não é doce, mas se você aí que está me escutando, se você é católico, aquela hóstia que é feita de trigo, quando fica muito tempo na boca vai adocicando, vai soltando o açúcar, né? E isso é assim que é feito o pão também. O pão é feito do trigo. Então isso é carboidrato. Só que é um carboidrato que a gente chama açúcar ruim. Então, para você evitar esse tipo de acúmulo, desse tipo de gordura, você tem que fugir desse tipo de alimentação, que tem açúcar ruim e gordura tóxica. Aonde estão as gorduras tóxicas, Rodrigo? Frituras, principalmente. E sorvetes, biscoitos recheados, porque tem gordura trans. Porque esse tipo de alimentação, ele intoxica, ele gera... Porque era justamente isso que eu estava falando aqui no exemplo. Aqui embaixo, as células vão se enchendo de toxicidade. Aí o esgoto, a rede de esgoto, que é o sistema linfático, não tem aquela capacidade de absorver tanta toxina, de voltar para poder ser eliminada as toxinas. É por isso que os procedimentos estéticos, a maioria faz uso de drenagem linfática para ajudar a desintoxicar. Mas só que isso ajuda, porém, você tem que saber qual é a causa, porque senão você vai ficar dependente sempre. E o nosso processo aqui é sempre trabalhar com prevenção, lembra? Nosso processo sempre é trabalhar em cima de prevenção. Então você deve evitar esse tipo de alimentação ruim. Você deve sair do sedentarismo. Tá? Toda vez, imagina que isso aqui é o músculo da batata da perna, da sua perna. Tá? Toda vez que você faz uma caminhada, uma corrida, toda vez que você se põe em movimento, um passo atrás do outro, essa
musculatura aqui que fica lá na batata da perna, tá? Então, esse tipo de músculo aqui, ele é o nosso segundo coração. Então, toda vez que você caminha, há uma compressão naquele músculo da batata da perna, uma compressão, uma compressão, uma compressão. Então, ajuda o sangue a voltar para o coração dos membros inferiores das pernas. Então, isso já ajuda o quê? O sistema linfático. Porque o sangue vai, leva oxigênio e nutrientes e ele tem que voltar trazendo o quê? O resultado do metabolismo dessas células. As células se alimentaram, elas usaram a parte boa e agora estão excretando. Excretam ureia, excretam tipos de proteínas que foram quebradas ou usadas, gás carbônico. Então, esse tipo de que não é mais nutriente, que tem que ser excretado através do suor, através da respiração nossa, através da urina e através das fezes, isso tem que ser excretado, é a rede de esgoto. E aí, no processo em que você faz uma caminhada, então, meninas que estão me escutando, e os meninos também, que tem os dois, mas esse assunto é muito mais para as meninas, vamos dar o braço a torcer, né? Então, esse tipo de bombeamento, ele é numa simples caminhada já ajuda. Então, se você sai do sedentarismo, porque se você não está usando esse tipo de bomba, a sua perna dificulta ainda mais a oxigenação dela, dificulta o sistema linfático de trazer essas toxinas de volta, e aí acumula embaixo da pele e ajuda a gerar mais celulite ainda. Tá? Então, atividade física, caminhada, alimentação saudável, evitar esse tipo de açúcar ruim que tem na nossa alimentação hoje. Você vai no supermercado, 90% dos alimentos é a base disso que eu acabei de falar, que não é legal estar comendo todo dia. E eu sempre falo assim, ovo e fruta é um dos alimentos mais saudáveis hoje que tem em termos de carboidrato bom, gordura boa e proteína de alta qualidade. Você usar como lanche, como até na sua refeição mesmo. Então, se você muda esse estado metabólico através desse estilo de vida mais saudável, você vai favorecer quem? Você vai favorecer o músculo para ele justamente o quê? Diminuir essa camada aqui de gordura embaixo da pele e o músculo tonifica, empurra, afinando. Porque toda vez que o músculo cria tônus, ele quer empurrar e quer consumir gordura. Porque o gasto metabólico do músculo, ele vai atrás da nossa reserva de açúcar. Mas dependendo da dieta que você faz, dependendo do que você come, da alimentação, na sua reeducação, você pode fazer com que esse músculo trabalhe ao seu favor ao ponto de chegar a tocar na gordura. Porque nós usamos dois caminhos. O primeiro, e sempre vai ser, é usar o estoque de açúcar, de glicogênio. E aí, quando isso começa a diminuir, aí entra em ação o inverso. Aquele açúcar que virou gordura no seu corpo, agora essa gordura vai ser usada como fonte de energia. Então, se você ajuda nesses fatores, um atrás do outro, entra numa atividade física, faz uma caminhada, mexe com a parte muscular, diminui a entrada desse tipo de açúcar ruim e o seu corpo vira a chave. E aí o tônus muscular vai empurrando e diminuindo essa camada de gordura porque é ali que se instala a celulite. Então, você quer diminuir a celulite? Inverta isso daí. A celulite de grau 1, que é a mais fraquinha, ela realmente, nisso que eu acabei de falar, ela consegue ser totalmente eliminada. A de grau 2 ameniza, a de grau 3 e 4 geralmente precisa de alguns procedimentos estéticos a mais. Então, tem como eliminar a celulite? Tem. A de grau 1 a gente consegue tirar ela dali, daquele aspecto que está na hora que geralmente você senta. Porque é na hora que você senta que comprime e ela aparece. Tá certo? Então, é uma boa ajuda você sair desse tipo de metabolismo que vem desse tipo de comida ruim. Outro vilão, né? Então,
sempre é bom papel e caneta na mão, tá? Sempre eu falo para as pessoas, olha, papel e caneta na mão que vocês vão anotar algumas coisas. Algumas coisas, claro, se vocês procurarem, vocês vão atrás de informação, vocês vão saber. Mas alguns pontos que eu ligar aqui, de repente de repente eu nunca escutei falar nisso. Então, o outro fator que prejudica e muito é o sal refinado. É aquele sal branco de cozinha. E alimentos que são industrializados e tem o sódio lá, esse tipo de sal. O sal que eu sempre falo, e já falei nas minhas lives, é o sal marinho ou o sal rosa. Tá? Porque ele não tem o produto final ali do sal branco. O sal branco, aquele refinado, ele é só cloreto de sódio. E aí, o que acontece com aquele tipo de gordura que vira celulite? Não é toxina? Essa toxina, geralmente, o que ajuda aquela toxina a ficar parada ali é a falta de sistema cardiovascular funcionando. Então, se a água que você bebe não é na quantidade que seu corpo precisa, o sal aliado a esse tipo de hidratação, que a maioria das pessoas é incrível. Eu tô às vezes conversando com a pessoa, tô com a minha garrafa e às vezes em meia hora eu já tomei ali uns 400 ml. Na próxima meia hora continuo tomando e às vezes eu fico conversando com a pessoa, uma hora ela não tomou um pinguinho d'água. Se a gente pega as pessoas, os hábitos das pessoas, o mais cruel de todos que a gente vê é a falta de hidratação. E isso ajuda muito na celulite. A falta de hidratação correta junto com esse tipo de sal. Então, para quem ainda não anotou a fórmula aqui da hidratação da água. Rodrigo, qual é a quantidade de água que eu preciso? Você pega o seu peso, sempre eu falo isso nas lives. Nas outras sobre o sal eu falei. Tem vídeos, aulas meus no IGTV também que fala sobre o sal. Então, e a água, né? Então você vai pegar o seu peso, você vai multiplicar por 0,35 e vai lhe dar a quantidade mínima de água que você precisa em ml, tá? Se você multiplicar por 35, será em litros. Se você multiplicar por 0,35, o seu peso por 0,35 vai dar a quantidade em ml. E ali, quando você faz aquela conta, como é, Rodrigo, que eu vou saber se eu bebi aquilo? Vamos supor que deu 2 litros. Você vai deixar uma garrafa de 2 litros. A sua meta é naquele dia, porque isso é o requerimento hídrico diário, é a quantidade de água que você precisa naquele dia. Então você vai deixar aquela garrafa, aquela é a sua primeira meta. Se você não gosta de celulite, a sua primeira meta é beber essa quantidade mínima de água. A quantidade mínima que o seu corpo precisa. Se você não tiver hidratando, é a mesma coisa que você pegar 3, 4 baldes de água e levar para sua casa porque não tem água encanada. E aí você vai ficar ali. E aí imagina que a pia está entupida e o banheiro também está entupido lá. Porque o sistema de drenagem, quando você deixa de colocar água na quantidade que o corpo precisa, ele fica também comprometido. Então você bebe 1 litro, porque tem gente que às vezes já falou para mim assim, Rodrigo, eu acho que eu bebo 1 litro d'água. Se o seu corpo precisa de 2,5 litros de água, nesse exemplo aqui, 2,5 litros de água, e você só bebe 1 litro de água, ele vai ter que usar o máximo daquele litro ali e guardar para poder chegar nos 2,5 que ele precisa. Se você bebe 1,5 litro e precisa de 2,5 litros, desses 1,5 litro que você tomou, ele guarda 1 para somar com 1,5 litro que você tomou. Então você retém água. Aí você vai e não cuida da parte do sal, tá no seu molho de salada usando molho de soja, aqueles que têm alta concentração de sódio. Você está usando temperos, aqueles temperos para salada que tem alta concentração de sódio.
E aí fica complicado. Então, você melhora a sua quantidade de água, calcula ela, veja lá a quantidade de água que você precisa e habitue-se. Eu botava o meu celular para despertar de hora em hora, para piscar lá água, porque eu também tinha esse hábito. A gente cresce com isso. Porque na escola já começam a proibir a gente de estar bebendo tanta água para não estar indo no banheiro. Imagina as meninas, as mulheres que têm mais dificuldade de encontrar banheiro. Porque o homem é fácil resolver esse problema. Basta um canto, uma árvore, não é verdade? Basta se esconder ali, o homem se resolve. Agora a mulher é mais complicado. Então cuide da água. Se você está usando sal branco, refinado, compre no lugar, a próxima compra tem que vir em sal marinho ou sal rosa. Ah, Rodrigo, é um pouquinho mais caro. Caro, barato. O que eu acho caro é remédio e doença. Eu acho, porque tudo na vida não dá para falar assim, isso aqui é alto, isso aqui é baixo. Em relação aqui, né? A gente sempre precisa de parâmetros. Tá muito alto, tá muito baixo, tá muito seco, tá muito molhado. A gente precisa de parâmetros. E na cabeça das pessoas, cada cabeça é um tipo de parâmetro. Mas para nós aqui que é da saúde, nós estamos falando de saúde, tem parâmetros de saúde. Qual é o parâmetro da água? Peso vezes 0,35, você já tem esse parâmetro. É o mínimo de água que você precisa. A sua cintura, sua circunferência abdominal, não pode ser maior do que metade da sua altura. Então isso é parâmetro. Não é dizer eu sou muito alto, eu sou pouco, a minha cintura está muito grande, entendeu? Não tem. Jogue no parâmetro, você vai ter. Aqui a gente vai passar tipo uma tabela, você ter ali para poder estar olhando. Então cuide da água, troque sal refinado por sal marinho e sal rosa. Você vai ver que o sal marinho e sal rosa você vai usar bem menos do que o sal refinado. Porque como ele contém mais sais, potássio, magnésio, ele nutre melhor o corpo. É igual a gordura, detonaram tanta gordura que a gente começou a cortar a gordura. Detonaram tanto o sal que a gente começou a cortar o sal. Mas é esse sal branco que não presta. A gente deve consumir até, no mínimo, ali 3 gramas de sal todos os dias. Só que uma colher de sopa daqueles molhos de soja já tem quase 30% do que você precisa. Aí imagina, fora o sal que você usa, se o alimento é industrializado, aqueles pacotinhos, aqueles tabletes de carne, de bacon, caldo de bacon e tudo tal, aquilo é puro sal ali. Ainda tem ciclamato de sódio. Então esse tipo de coisas industrializadas, a gente tem que voltar um pouco para a época dos nossos avós. Pegava o alho, amassava, fazia tempero natural. E nós somos abençoados aqui dessa nossa região com relação a ervas, porque as ervas elas ajudam nesse processo aí de dar uma enganada, daquele gosto salgado na boca. E cuidado também, por isso que na live que teve sobre rótulo, sempre olhe o rótulo, porque tem temperos hoje que você compra pronto, que lá tem a cebolinha, tem tudo ali, né, os temperos, tudo. Cuidado, porque ali eles temperam um pouco com sal. O sal tem que estar na indústria, porque o sal conserva na prateleira para não estragar. Evitem tudo isso que eu falei, evitem a parte do carboidrato ruim e evitem frituras, porque a fritura ela gera uma gordura tóxica. E lembra, a gordura ali embaixo da pele, nessa camada aqui, que gera celulite, é toxicidade que está envolvida nela. Ela gera as toxinas ali, aquilo ali fica envolto dela, ela gera um estresse oxidativo e ela morre. Só que quando ela morre, naquele local ali que ela morre, como não deu para reparar, aí lembra da cicatriz? Aí o tecido que entra em ação ali é fibroso. Aí por isso que ele tem aquele aspecto daquela celulite grau 3, 4, a 4 é quase que dura, nodular, de tanta fibrose, fios de fibrose que está por ali. E aí esse aí só dá para amenizar. Mas o que eu estou falando aqui é o quê? É grau 1, você elimina grau 1, que é aquela bem ainda no início.
E você ainda, o quê? Evita com que venha novas. Só que aqui, olha, imagina que a nossa pele é essa parte escura aqui da esponja. E imagina que essa pele é como se fosse aquele teto, aquela lona do circo. O que eles fazem para reerguer a lona do circo? Eles colocam aquelas hastes, aquelas colunas grandes e elevam aquela lona. Então, nessa região aqui, existe uma proteína muito poderosa que ajuda justamente a sustentar a pele também ali entre esse tipo de tecido que a gente tem embaixo da pele e também esse tipo de proteína, ela serve de sustentação, deixa a pele ali com aquele aspecto lisinho. É por isso que o colágeno é muito famoso quando a gente fala também de pele, de celulite, porque o colágeno ele é a principal proteína ali que existe para ajudar na sustentação da pele. Só que quando você aumenta aquele excesso de gordura que tem ali embaixo da pele, você também dificulta o trabalho do colágeno. E outra, na nossa alimentação, quando a gente faz a gente dá um olho ali, vê como é que está a alimentação da pessoa, ela peca muito. A alimentação hoje do ser humano em si é deficiente de proteína na quantidade que o corpo precisa. Proteína, colágeno, colágeno, proteína. Então, como o colágeno ele é importantíssimo para diminuir, porque justamente ele vai fazer o quê? Ele vai esticar a sua pele, ele vai empurrar. Lembra da lona do circo? Ele vai empurrar a lona para deixar ela armada. Só se não tiver colágeno vindo na sua alimentação, esse tipo de aminoácido que repõe essa proteína, esse colágeno, aí fica mais difícil ainda. É por isso que as pessoas fazem uso também na alimentação dela colocar colágeno. Aí já é a parte nossa do nosso programa, que é a suplementação. Porque o colágeno que a gente sempre fala aqui, da tecnologia do colágeno, se vocês forem atrás, vão atrás, é colágeno Verisol, é o único patenteado, clinicamente testado, a ciência comprovando, com 2, 3 semanas, a gente tendo o aspecto da pele melhorada. Porque o colágeno, descobriram uma tecnologia de hidrolisar ele, para ele passar para o nosso corpo e chegar lá no destino, embaixo da pele. Porque o que acontece? Nós comemos proteína, nosso corpo dissolve todas as proteínas em aminoácidos, isso vai para o sangue, aí o nosso corpo pega os aminoácidos e fabrica de novo. Então é construção, destruição, reconstrução. Destruição do que a gente come, vai para o corpo, reconstrói. Só que a tecnologia do colágeno Verisol é justamente não quebrar essa molécula, deixar ele ali ligado, o Verisol, o colágeno Verisol, ele não se rompe. Ele passa, através do processo de hidrolisação que fizeram nele, ele passa para a corrente sanguínea e consegue chegar lá no destino. Aí fica mais fácil para o nosso corpo, em vez de ter que ter trabalho para fabricar, já vem pronto. Então, esse é o tipo de tecnologia que a gente tem hoje, a nosso favor. Tá? E é igual que eu falo do ômega 3, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem ômega 3 que a gente põe no congelador e congela. E ômega 3 não congela. Tá? Então, reposição de colágeno, a sua alimentação, aumentar a proteína, melhorar a proteína. Até nos lanches você procura ter proteína. Por isso que eu falo de ovo, que a albumina é uma proteína boa. Você tira da sua vida esse tipo de açúcar ruim, gordura, frituras ruins. O álcool também ajuda muito. Sai do sedentarismo. Começa a fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada. Lembra da batata da perna? Você pega o seu sistema todo cardiovascular, né? Seu coração começa a funcionar. Junto com a alimentação, você diminui essa camada de gordura. Só que o que vai acontecer? Vai diminuir a camada de gordura, e quem é que tem que estar embaixo para ocupar esse espaço? O músculo. O músculo tem que começar a empurrar. Então é por isso que você vê que quanto mais músculo aparece, menos aquela gordura ali aparece como celulite. Porque o músculo começa a empurrar.
não dá chance de criar aquela camada grossa de gordura que gera a celulite. Então, atividade física, alimentação, do que eu falei aqui, fugir desse tipo de alimentação tóxica e ruim, junto com a atividade física, e o colágeno, se você puder fazer o colágeno, melhor ainda, você vai eliminar a celulite de grau 1, que é a mais leve. A de grau 2 ameniza, a de 3 e 4, infelizmente, já tem muito... É igual você querer que aquela cicatriz ali na pele suma. É meio difícil, você pode amenizar. Tá certo? E o colágeno ajuda muito. Tá? Agora a gente vai para os últimos minutinhos, que é a parte que eu mais gosto, que é a interação. Então, na interação, você pode aí do outro lado tirar sua dúvida, fazer pergunta, tá ok? Mande aí a sua pergunta, a gente já tem algumas anotadas aqui, que essa é a hora de a gente justamente interagir, que é a parte que eu mais gosto. Porque às vezes a sua pergunta que está aí, mesmo boba ou inocente, mande. Por quê? Com referência ao assunto aqui, tá, gente? Porque esse tipo de pergunta, às vezes, eu respondendo, vai ajudar quem está aí escutando e às vezes não teve coragem de fazer a pergunta. E outra, ajuda a tirar as coisas da minha cabeça. Que às vezes eu não estou acessando certo conhecimento aqui, e aí com a pergunta, opa, eu acesso e tiro. E no que eu puder responder, porque eu não sou o dono da verdade. E é como eu falo, eu sou o dono do meu resultado junto com a minha esposa. Há 10 anos a gente faz o uso dessa filosofia. E é isso que a gente quer através dessa mídia aqui. Né? Levar esse tipo de informação para você fazer aí em casa. Ok? Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Ótimo. Olha, foi direto no assunto. Para acabar com bucho. Melhor abdominal ou uma corrida primeiro? A atividade física, Adriane, ela representa pouco. Então, os abdominais, o músculo abdominal, ele é feito na cozinha da gente. Como assim, Rodrigo? Porque você vai fazer abdominal adoidado, do jeito que você acha que tem que fazer. Se você, na alimentação, não cuidar, aquela capa de gordura ali na frente nunca vai mostrar o músculo que está por trás. Tá? Então, abdominal ou corrida primeiro? Vou responder, tá? Corrida primeiro para quem está parado, para quem não está fazendo nada, nenhuma atividade física. Você tem que entrar em ação, você tem que entrar o quê? Caminhada é a parte mais simples que você pode fazer. Então, eu estou parado, eu vou caminhar. De repente, vou fazer um trote. Lembrando que a gente está falando aqui com pessoas que não é para curar, não é para tratar e não é para diagnosticar. Porque tem pessoas que vão precisar sempre de uma orientação caso esteja passando por alguma dificuldade de comorbidade ou qualquer outra coisa aqui. Né? Para pacientes que estão muito acima do peso, tem que ter uma orientação, que já estão na obesidade, né? Tem que ter uma orientação e tudo, né? Porque pode provocar lesões, tem que ter um profissional de educação física, tem que ter um nutricionista para acompanhar. Aqui são dicas, eu sou biomédico, mas a minha especialidade é prevenção do câncer, então prevenção do câncer abrange todas essas áreas que eu estou conversando aqui com vocês, tá ok? Então, se você está sedentária, caminhada não faz mal para ninguém. Tá? A abdominal, tem que tomar cuidado com a abdominal, Adriane, porque a maioria das pessoas que não são orientadas por um profissional de educação física, quando vão fazer abdominal, fazem errado. Aí é que está o X da questão. Então, essa parte da barriga de tanquinho, da parte do abdominal para aparecer, se você começa caminhando, trotando, você diminui essa capa de gordura, já aparece os oblíquos aqui, já aparece aqui a lateral, dá uma afundadinha aqui na lateral, já dá um aspecto legal, entendeu? Agora, o abdominal em si, ele sempre tem que estar de olho, porque tem o posicionamento, a coluna, tem tudo isso. Então, o profissional tem que estar acompanhando o abdominal, tá ok? Caminhada, eu sempre indico, porque caminhada não faz mal para ninguém, tá? Nós somos bípedes programados para caminhar. Tá? Eu espero ter respondido. Tá, Adriane? Para acabar com o buchinho mesmo é alimentação. Se você não cuidar
tem gente que põe 80%, 20%. O que eu ponho aqui é muito importante, é só você parar para pensar. Você vai fazer aquela atividade física ali, que vai durar meia hora, mas você tem 24 horas no dia. Então, a parte da atividade física, ela é pequena perto ao restante, que é a alimentação principalmente. Porque você come 3, 4, 5 vezes por dia, dependendo de como você está fazendo. Então, é muito mais importante a alimentação, tá? Olha, vocês têm também a possibilidade de aparecer aqui e solicitar, tá? Eu estou vendo aqui uma solicitação de aparecer ao vivo, tá? Eu só preciso, Cleia, tá, Cleia? Costa Cleia. Eu preciso, Cleia, aqui que você confirme se você quer aparecer mesmo, porque eu vou lhe puxar, tá? Só confirma aí pra gente. Porque tem vezes que as pessoas apertam equivocadamente, não estão sabendo, aí apertam, aí aparece aqui pra mim, que tá querendo aparecer ao vivo. Aí só me responde, Cléia, se você quer aparecer ao vivo. Se você quiser, eu já lhe puxo, tá? Manda um ok aí, um sim. Ou se for engano, me avise se for engano, tá bom? Então, próxima pergunta. A gente vai ficar de olho, tá, Cléia? Se você quiser... Isso, olha só. Foi engano, né, Cléia? Adriane, tem limite de consumo de colágeno diário? Sempre quando você for passar para esse lado de prescrição, você vai precisar de um nutricionista. Só que o que acontece hoje? Tem produtos que, quando vem no rótulo, vem igual o consumo de umas vitaminas, igual o consumo de uma proteína. Ele tá o quê? A posologia lá, o modo de preparo e o modo de uso. Tá? O que a gente usa, eu e minha esposa, é praticamente 25 gramas, que lá tem colágeno, verisol e todos os mixes de vitaminas A, C e E e minerais para ajudar nesse colágeno aí. Tá? Então lá está escrito 2 copinhos, vem um copinho lá dentro, 25 gramas, pronto, tem até protein whey lá. Então, se você precisa especificamente, aí você precisa da prescrição, você precisa do nutricionista. Mas se você não está naquele tipo de categoria que eu falo aqui, que não está tratando, não tem problema renal, não está passando por algum tratamento e tudo, todo produto que você comprar tem a posologia. Eu e a minha esposa, a gente confia no verisol, no que tem verisol. Porque o verisol é comprovadamente testado cientificamente. Tá bom? Todo produto, todo alimento, ele tem limite, tá, Adriane? Porque a pergunta aqui tem limite de consumo de colágeno? Já respondi isso. Vamos falar do limite aqui? Todo produto tem limite. A água, a gente tem limite para tomar água. Eu posso morrer aqui se nesses minutos aqui que for passar eu beber mais de 3, 4 litros de água. Eu vou morrer porque essa água vai passar para o sangue vai se tornar muito ali, né? Vai causar uma hipervolemia, volume grande de sangue, o coração vai sofrer. Até água, então tudo é equilíbrio. Mas o produto que a gente já usa, já vem um modo de usar tudinho direitinho. Tá bom, Adriane? Beleza? No caso do colágeno, tem que ser o verisol. Tá? Então tem que confiar, porque a gente vê visivelmente, a gente vê na pele da gente o quanto a gente rejuvenesce. Porque é testado. Tá certo? Opa, meu amigo Aníbal, que apareceu ao vivo, confirma aí, Aníbal. Vê se tu não apertou aí em algum botão. Igual a nossa amiga Cleia. Confirma, Aníbal, se tu quer aparecer ao vivo, que eu te puxo, tá bom? Para aparecer aqui para fazer perguntas. Vocês têm as duas opções, mandando perguntas pra gente, ok? E se quiser aparecer aqui para fazer uma pergunta ao vivo, tamo aí. Tá certo? Olha só. Eu não sei o que acontece, já aconteceu comigo também, de eu apertar em algum botão e aparecer a solicitação para aparecer ao vivo. Então, eu espero, beleza, eu espero que vocês tenham anotado algumas dessas dicas aí, tá? A principal que a gente tem que, assim, a base dessa live, que eu posso deixar para vocês, que vocês têm que mudar esse hábito, é a da água. A água ela é fundamental. Se você não corrigir essa parte aí, fica difícil, porque o sistema
de drenagem desse tecido aqui, que é o sistema linfático, fica comprometido, fica com dificuldade, tá? Então, cuide da água. Elimine sal refinado, aquele sal branco. Acabe, tire da sua vida. Troque por sal rosa ou sal marinho. E açúcar ruim. Açúcar ruim é o inimigo número 1. Refrigerante, tá? Tem gente que fala assim, não, mas o meu refrigerante é diet. A química que tem ali, é preferível voltar o açúcar para o refrigerante, porque a química é braba ali, para deixar aquele açúcar, para deixar aquele refrigerante sem açúcar, tá? Refrigerante não dá, gente. Refrigerante não tem condições. Por quê? Porque aquele tipo de açúcar lá é o modificado. Ele foi modificado para ser mais potente ainda do que o açúcar refinado da cana-de-açúcar, tá bom? Então evite isso. Isso mesmo, colágeno verisol, essa é a palavra, né? Tá certo? Então, evite, não é para cortar, é para trocar. Então vamos trocar sal branco por sal marinho, sal rosa. Vamos trocar qualquer tipo de açúcar ruim, de carboidrato ruim, por açúcar saudável, carboidrato saudável. Então é fruta. E a proteína, que lembra que a gente tem que ter proteína para o músculo aqui empurrar e diminuir e tirar essa celulite. A gente tem que ter o quê? Proteína de alta qualidade, ok? Então essa proteína, eu falo sempre, é simples e barato começar a se cuidar. Porque ovo e fruta, a gente mora num país bem, né, abastecido com relação a isso. Tá certo? Então você trocando, não é para cortar, é para trocar, você vai cuidar praticamente aí de 80% desse problema que a gente está falando hoje aqui. Aí põe em atividade física para poder circular esse tipo de nutrição de qualidade agora que você vai colocar, esses nutrientes bons. Beleza? Gente, estamos terminando aqui a nossa live. Se tiver mais perguntas, mandem. Ainda estou de olho aqui. Eu queria agradecer aí a todos vocês, tá? As nossas lives é toda terça, quinta e domingo. É uma maneira de a gente, principalmente, entrar em contato com nossos amigos, porque a gente já trabalha 10 anos nessa área aí, e a gente entrar em contato com nossos amigos, nossos parentes, essa comunidade que a gente quer criar aqui na mídia, tá? Porque eu já fazia e faço palestra, dou aula, tudo, mas agora eu tenho a oportunidade de quê? De começar a colocar isso aqui nas mídias sociais para vocês, né? Que a gente pode chegar ao Brasil todo através dessa tecnologia maravilhosa, né? Usar para o bem, né? Levando saúde, qualidade de vida. Esse é o nosso projeto, colecionar vidas ativas e saudáveis. Esse é a missão como propósito de vida, tá? E é isso que deve estar alinhado aqui no momento. Então, você que está aí do outro lado, tá? Nós temos 2 canais. O que a minha esposa mais usa lá é o Casal Fit Galvão. Então sigam ela lá, @Casal Fit Galvão. E principalmente para comunicação, né? Porque as meninas, elas ficam mais à vontade com as meninas, né? Então a mulherada aí pode entrar em contato com a minha esposa através do canal dela, Casal Fit Galvão. A minha aqui é a parte mais técnica, é a parte como eu sou professor, é essa parte aí de exemplificar, de levar de uma forma didática, de uma forma simples, tudo que você pode fazer aí para mudar a sua qualidade de vida. Tá certo? Esse é o nosso propósito. Então, divulguem essas nossas lives terça, quinta e domingo. Porque tem tanta gente aí que você pensou aí, poxa, minha amiga podia estar escutando isso, poxa, porque se você for puxar minhas lives e as dicas que eu dou, a maioria é para salvar a vida e é para ganhar a vida lá na frente, porque isso não vai parar nunca. A gente não quer viver aqui e não quer fazer disso aqui como se fosse uma dieta para passar, porque dieta tem início, meio e fim. Não, a gente quer estilo de vida, a gente quer reeducação, a gente quer como filosofia de vida. E a saúde é o principal. Eu trabalhei 10 anos com doença. Eu trabalhei em hospital, em sistema de urgência e emergência. Eu só via a doença lá. As pessoas só me procuravam quando estava problema de saúde, né? Problema de doença. E agora, esses últimos 10 anos que a gente vem trabalhando com esse tipo de filosofia e agora com as mídias ajuda muito, tá bom?
mais uma vez, agradecimentos a todos. Muito obrigado. Muitas das pessoas aqui começaram, né, como clientes nossos, mas hoje não são mais assim, né? São amigos. Que foi, meu? Tá perguntando 20 horas. Sempre 20 horas, tá, Adriane? Terça, quinta e domingo, sempre às 20 horas. Ok? Cadê a Lourdes? É a MT Santana. Oi, Lourdes. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, divulguem para os amigos de vocês. Porque se vocês puxarem as outras lives que tá lá no IGTV, tem temas polêmicos, tem assuntos muito legais lá que você... Esse é o intuito, ajudar vocês aí do outro lado a botar um pouquinho de um hábito saudável na vida de vocês, que vai fazer total diferença no futuro. É ganhar vida. Beleza, Júnior? Tamo junto, meu amigo. É nóis. Tá certo? Vamos começar a colar. Júnior, se tu estiver me escutando aí, eu vou te falar uma dica que a gente estava conversando um dia desse aí. Meu amigo, toda vez que você for fazer um lanche, que eu vejo que você está cuidando, né? Está querendo cuidar e tudo, já me perguntou uma vez. Toda vez que tu fizer um lanche, Júnior, tenta colocar proteína nesse lanche. Porque a fruta, ela tem baixa, dependendo da fruta, tá? Mas ela tem baixo teor de proteína. Aí ajuda muito um ovo. Um ovo cozido nessa hora aí, junto com a fruta. Você fecha ali a proteína, que é a albumina, a gordura saudável da gema e o carboidrato saudável. Aí fecha. Aí você fechou o ciclo dos 3 macronutrientes. Gordura boa, açúcar bom, carboidrato saudável e proteína de alta qualidade, que é a albumina. O ovo ajuda bastante. Então, toda vez que você fizer um lanche, Júnior, ponha um ovo lá, 1 ou 2, se possível. Tá certo, meu amigo? Daqui a pouco a gente vai se falar online lá. Então tá, gente, vou encerrar aqui. Agradeço de coração a todos. Beleza? Show de bola. Obrigado a todos os amigos aí. E próxima live, domingo, eu vou trazer um amigo que é quase um irmão para mim. Ele é nutricionista e educador físico. Ele pega os 2 pilares essenciais do que eu passo aqui para vocês. Então, não existe melhor pessoa para vocês tirarem suas dúvidas. Então, domingo é o dia da família. Reúna aquela família lá à sua volta, porque quem vai estar aí é uma pessoa muito especial. Tá certo? Show de bola. Domingo ele vai entrar na live e eu vou ficar ali só anotando o que ele fala, que eu aprendo muito com ele. Tá certo, gente? Então, fique com Deus aí. Domingo vai ser uma live especial, porque vai estar eu e ele aí, tá certo? E a gente vai estar levando informação para vocês. E principalmente eu vou me retirar e é ele que vai ser o expert aí que vai ficar falando com vocês, tá certo? Porque envolve os dois, educador físico e nutricionista. Show de bola? Eu tive essa honra aí de poder trazer ele. Inclusive, ele tá aí com a gente, olha aí, ó. Góes, sigam lá eles, Góes Adolfo, tá certo? Muito bacana, gente. Fique com Deus. Mais uma live aí, show de bola. Agradeço de coração. Esse é o nosso propósito, tá certo? Propósito de vida, essa missão. Fique com Deus. Boa noite. Até domingo, gente. Tchau, tchau.